Hoje, quarta-feira de novembro de 12 de 2025, aqui está o atestado de óbito de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nazareno, Ieso, no grego, papiros do primeiro século, Inesse, condenado a dar o ano da primavera, com o sudário o seu rosto, da ressurreição no pano queimado, da luz da ressurreição. Então aqui nós temos o comprovando que nosso Deus pagou com a coroa de espinho nossos pecados no seu sangue, que era aceito por Deus Pai como sacrifício pelo nosso pecado e culpa e nossa ignorância. Então vamos começar hoje. No sonho o Senhor me repreendeu, me corrigiu, que eu tinha que olhar menos carne e churrasco e tinha que olhar mais a palavra de Deus e o ensino como mestre. Então vamos fazer isso, vamos começar agora o Salmo 19, uma série de estudos dos Salmos, tentar aprofundar e fazer exercícios para que os ouvintes aprendam e edifiquem. Para que serve então o Salmo 19? Serve para edificar, corrigir a nossa alma. Salmo 19, para que serve o sol e a lei de Deus? É o que nós vamos ver nesse estudo do Salmo 19, também com exercício para você memorizar a sua alma, porque você precisa ter essa ferramenta na mão. E a ferramenta da palavra é uma muleta para a nossa alma que é aleijada. O céu declara a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso e noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra e as suas palavras ao fim do mundo. Nele ele pôs um tabernáculo para o sol, que é como um noivo vindo de sua câmara, e regozija como um forte para correr uma corrida. E sua saída é desde o fim do céu e seu circuito até os fins do céu, e não há nada escondido do seu calor. Primeira parte do Salmo 19 fala do conhecimento da ciência de Deus em ordenar a luz do sol. É um conversor energético de calor e luz com a lua, que ilumina a noite, o sol de dia, aquece as plantas, permite os animais e os homens terem frutos para comer e sobreviver. A segunda parte nós vamos ver sobre a lei do Senhor, para que serve, assim como o sol ilumina o mundo, ilumina o corpo, a lei do Senhor também ilumina o mundo, ilumina o corpo. Por dentro, o sol ilumina o mundo e o corpo e aquece por fora. A lei do Senhor, o Espírito Santo, ilumina a alma e aquece por dentro. O sol, a criação de Deus, o mundo, declara a glória de Deus, porque só um Deus glorioso poderia ter criado tanta beleza, tanta ordem, tanta sabedoria e tanta inteligência, tanta ciência e tecnologia que o homem ainda procura dominar. O firmamento mostra o trabalho das suas mãos, e suas mãos são tão grandiosas que não conhecemos o fim da sua criação. Dia a dia profere discurso e noite a noite mostra conhecimento. Existe uma comunicação de ordem e de leis no universo da física, da química e todo mundo no universo da astronomia que põe tudo em ordem. Porém, não há discurso, não há discussão, votação, homologação, não há registros, não há livros, não há plataformas, mas tudo funciona na perfeita ordem, pela voz que não se ouve. Sua linha vai por toda a terra, então as precisões das leis físicas e químicas são tão elevadas a 40 zeros, que se houvesse um erro de 40 zeros a menos, ínfimo que seja, tudo desordenaria. E lá pôs uma tenda para o sol, então o sol ele também tem sua ordem e alegra o homem com a colheita, com o verão, com o crescimento do milho, da soja, do trigo. E a sua saída desde o fim do céu e seu circuito até os fins dele. Então o sol está girando, então a terra é plana e o sol gira, tem um circuito. Não é a terra que gira, mas é o sol que gira. E nada se esconde do calor. Agora passemos para a segunda parte do Salmo 19, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é reto, tornando sábio o simples, os estatutos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é limpo,
durará para sempre. O julgamento do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doce do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los a grande recompensa. Quem pode entender seus erros, purifica-me todas as falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração seja aceitável à tua vista, ó Senhor, minha força e meu redentor. Para que serve o sol e para que serve a lei de Deus? A lei de Deus serve para restaurar nossa alma, nos tornar sábios, nos corrigir e ensinar, alegrar o nosso coração e nos fazer companhia para sempre, como o amor de Deus. Então a lei do Senhor eu vou dar um tempo para você repetir e lembrar. A lei do Senhor é perfeita e restaura o que? A alma. Então vamos de novo. A lei do Senhor é e restaurar. O testemunho de Jesus são certos e fiéis. Agora eu vou dar um tempo a você. Os testemunhos de Jesus são e nos transformam em sábios. Vamos de novo. O testemunho de Jesus são certos e fiéis e nos transformam em sábios. Os mandamentos de Jesus são justos e retos. Agora você, os mandamentos de Jesus são e nos reclama e corrige e ensina. Então, os mandamentos de Jesus são e nos reclama, corrige e ensina. Os estatutos de Jesus são retos e alegram o coração. Você, os estatutos de Jesus são e alegram o temor de Jesus é limpo, puro e duram para sempre com amor, como o amor. De novo, você, o temor de Jesus é limpo e puro. Limpo de quê? Limpo da ira. E duram para sempre, como o quê? Como o amor. Então essas são as lições do Salmos 19. É para isso que serve a lei de Deus, que Jesus deu a vida no seu sangue para nos livrar e libertar dos nossos pecados, da malícia do nosso coração, da maldade, dos erros ocultos que nós temos no coração, o veneno que sai do nosso coração, o crime que sai do nosso coração, a violência que sai do nosso coração e as palavras violentas que saem da nossa boca. E também o nosso orgulho que sai do nosso coração. Então, nós vamos fazer os pedidos finais do Salmo 19. Para que Deus nos faça entender os nossos erros, pedimos, Senhor, como oração, para que Tu purifiques, Jesus, as nossas falhas secretas. E quero Tu, Jesus, guarde nossos corações dos pecados de orgulho, da presunção, para que eles não tenham domínio sobre nós, como o crime, por exemplo, agora da Venezuela, os generais e o presidente Maduro do narcotráfico vão pagar por seus crimes e seu genocídio dos seus cidadãos e torturas. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão, esses poderosos da Venezuela praticaram e agora vão pagar uma parte, pelo menos, dos seus pecados de orgulho, de soberba. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista. Então, guarda-nos também do orgulho da palavra, quando nós nos achamos muita coisa, e amaldiçoamos o homem que é feito à imagem de Deus, querendo julgar no lugar de Cristo, que amou os homens e deu seu sangue para o perdão dos seus pecados, e nos deu o Espírito Santo para o arrependimento. E assim, atendidas essas nossas petições ao Senhor Jesus, Ele nos dará força e redenção e saúde e paz com Deus. Esse foi o Salmo 19, que nós estamos aí obedecendo o Senhor para fazer a instrução do povo de Deus,
Parar de olhar tanto sobre churrasco, não, e padaria de pão. O Senhor puxa a gente no sonho, corrige a gente quando a gente está tomando um rumo para as coisas materiais da comida, da bebida, né? Dos prazeres. Amém? Glória a Deus. Se gostar, compartilhe. Também leve essa salvação e essa comida, esse capim verdinho para as ovelhas de Deus, para que elas possam crescer no reino do Pai e receber a vida eterna. E se converter. Se você não aceitou Jesus, aceite, confesse seus pecados. Se você quer procurar o batismo numa comunidade cristã, numa igreja, e eu agradeço a assistência, deixo a minha bênção em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, com a misericórdia e a luz do seu rosto, agora e para sempre. Shalom.